Conheça a emocionante história de Marcos, um discípulo que se tornou evangelista e deixou um legado de fé e coragem. Entre os discípulos e colaboradores dos apóstolos, há um homem cuja vida deixou um legado duradouro, Marcos, também chamado João Marcos, filho de uma família influente em Jerusalém. Ele cresceu em meio à fé e à comunidade cristã primitiva. Sua vida seria marcada por crescimento, aprendizado e coragem, tornando-se autor de um dos evangelhos que narram a vida de Cristo. Marcos aparece pela primeira vez no livro de Atos como companheiro de Paulo e Barnabé em uma viagem missionária. No entanto, durante a jornada, Marcos enfrentou um momento de grande desafio e incerteza. Em determinado ponto, ele tomou a difícil decisão de abandonar a missão em Panfilha e retornar para Jerusalém. Esse ato não apenas gerou conflitos entre os líderes da missão, Paulo e Barnabé, mas também levantou questionamentos sobre a confiança e a perseverança de Marcos como discípulo ossado. A situação revelou que até mesmo os seguidores mais próximos de Cristo podem enfrentar momentos de fraqueza e dúvida em sua jornada de fé. Apesar do abandono inicial, Marcos não foi esquecido após retornar a Jerusalém. Ele enfrentou um período de profunda reflexão e arrependimento. Foi durante esse tempo que Barnabé, reconhecendo o potencial do jovem discípulo, decidiu investir em sua restauração. Com palavras de ânimo e encorajamento, Barnabé motivou Marcos a não desistir de sua chamada e a aprender com suas falhas. Mais tarde, quando Paulo expressou dúvidas sobre incluir Marcos em uma nova missão, Barnabé intercedeu em favor do discípulo, ressaltando as mudanças positivas que havia observado nele. A atitude de Barnabé não apenas demonstra o poder da mentoria e do apoio mútuo entre os seguidores de Cristo, mas também evidencia como a graça divina pode transformar vidas e oportunidades perdidas em crescimento e serviço dedicados. Marcos se dedicou arduamente à tarefa de registrar os ensinamentos e milagres de Jesus, mergulhando nas narrativas compartilhadas por aqueles que conviveram com o Mestre. Sua busca pela verdade e sua sensibilidade ao Espírito Santo o capacitaram a transmitir não apenas os fatos, mas também a essência do ministério de Cristo. Ao escrever seu Evangelho, Marcos escolheu cuidadosamente as histórias e parábolas que evidenciavam a compaixão, o poder e a sabedoria de Jesus. Seus relatos não apenas informam, mas também convidam os leitores a uma jornada espiritual, revelando aspectos profundos da natureza divina do Salvador. O Evangelho segundo Marcos se tornou uma fonte inesgotável de inspiração e reflexão para todos aqueles que buscam conhecer mais sobre a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo. Durante sua jornada ao lado de Pedro, Marcos teve a oportunidade de testemunhar momentos únicos e marcantes do ministério de Jesus. Sua proximidade com o apóstolo permitiu que ele não apenas registrasse os eventos e ensinamentos com fidelidade, mas também compreendesse a importância de cada ação do Mestre. Marcos se tornou não apenas um escriba habilidoso, mas um discípulo dedicado que absorvia os ensinamentos de Jesus em seu coração. A convivência diária com Pedro também o desafiou a crescer em sua fé e compromisso, pois o apóstolo era um exemplo de coragem e determinação. Assim, a parceria entre Marcos e Pedro não foi apenas profissional, mas uma relação baseada na confiança mútua e no desejo de compartilhar o Evangelho com o mundo. O registro detalhado dos eventos vivenciados ao lado de Pedro enriqueceu ainda mais o legado deixado por Marcos, demonstrando como a união entre os seguidores de Cristo pode fortalecer a missão da Igreja. Mesmo diante das adversidades e das críticas, Marcos perseverou em sua jornada de fé. Sua determinação em superar os obstáculos e provar seu valor como discípulo foi notável.
Ao retornar à missão e aceitar o desafio de acompanhar Paulo e Barnabé novamente, Marcos demonstrou um profundo crescimento espiritual e uma resiliência admirável. Sua experiência de superar o fracasso e reconquistar a confiança de seus colegas é um testemunho inspirador da graça restauradora de Deus. Marcos se tornou um exemplo vivo de como os erros do passado não definem o futuro, mas podem ser transformados em oportunidades de aprendizado e crescimento. Sua história nos lembra que, com fé e persistência, podemos nos levantar após uma queda e seguir adiante no propósito que Deus tem para nós. Mesmo diante das críticas e desafios, Marcos permaneceu firme em sua convicção de seguir a Cristo. Sua jornada de fé foi marcada por momentos de incerteza e questionamentos. Mas em cada obstáculo ele encontrou força para continuar. Através das dificuldades, Marcos desenvolveu uma profunda confiança na providência divina e na orientação do Espírito Santo. Sua persistência, em meio às adversidades, inspirou outros discípulos a perseverarem em suas próprias caminhadas espirituais. Marcos se tornou um exemplo de coragem, resiliência e fé inabalável, mostrando que o verdadeiro discípulo não é aquele que nunca enfrenta dificuldades, mas sim aquele que confia na graça de Deus para superá-las. Parte 7. Após a morte e ressurreição de Jesus, Marcos desempenhou um papel fundamental na propagação do Evangelho. Sua coragem e dedicação foram postas à prova quando ele se viu diante da perseguição e oposição das autoridades romanas. Mesmo sob ameaça de violência e prisão, Marcos permaneceu firme em sua fé, continuando a proclamar as boas novas da salvação. Sua ousadia inspirou outros discípulos a não temerem as adversidades, mas a confiarem na proteção divina. A atitude destemida de Marcos diante da perseguição é um exemplo de como a fé inabalável pode superar os maiores desafios, fortalecendo assim a igreja primitiva e consolidando o legado de Cristo. Após a morte de Pedro e Paulo, Marcos assumiu um papel de liderança na comunidade cristã em Roma. Sua sabedoria, conhecimento e fé inabalável o tornaram uma figura respeitada entre os crentes, sendo reconhecido não apenas como um evangelista talentoso, mas também como um pastor dedicado. Sob sua orientação, a igreja em Roma floresceu e se fortaleceu, enfrentando as perseguições e desafios com coragem e esperança. Marcos foi um exemplo de humildade e serviço, sempre pronto a ajudar os necessitados e a encorajar os desanimados. Sua influência positiva se estendeu além das fronteiras de Roma, inspirando outras comunidades cristãs a permanecerem firmes na fé em meio às adversidades. O legado de Marcos como líder espiritual perdura até os dias atuais, lembrando-nos da importância de vivermos com integridade, compaixão e compromisso com o Evangelho. Parte 9. Após anos de dedicação ao ministério evangelístico, Marcos decidiu se retirar para um período de reclusão e estudo. Durante esse tempo, ele se dedicou à oração e à meditação nas Escrituras, buscando uma compreensão mais profunda dos ensinamentos de Jesus. Sua jornada espiritual o levou a descobrir novas camadas de significado nas palavras do Mestre e a fortalecer sua fé longe dos holofotes e das responsabilidades do apostolado. Marcos encontrou paz e renovação em sua comunhão com Deus. Esse período de retiro não apenas o preparou para novos desafios, mas também o capacitou a compartilhar insights transformadores com outros discípulos. Sua sabedoria adquirida na solitude ecoaria nas gerações futuras, inspirando muitos a buscarem um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Após anos de dedicação ao ministério evangelístico e à escrita dos evangelhos,
Marcos decidiu viajar para terras distantes, em busca de novas experiências e oportunidades de compartilhar a mensagem de Cristo. Sua jornada o levou a comunidades remotas e desconhecidas, onde ele testemunhou a diversidade da fé e a universalidade do amor de Deus em suas viagens. Marcos encontrou pessoas de diferentes culturas e tradições, mas todas unidas pela mesma esperança e busca por significado. Seu compromisso em levar o Evangelho aos confins da terra inspirou outros discípulos a seguirem seus passos e a compartilharem a mensagem transformadora do Evangelho com coragem e compaixão. O legado de Marcos como missionário intrépido ecoa nos corações daqueles que buscam espalhar a luz de Cristo em meio às trevas do mundo. Se inspire na jornada de Marcos para fortalecer sua fé e confiar na transformação divina em sua vida. Marcos foi mais do que um discípulo, foi um exemplo vivo da graça transformadora de Deus. Sua história continua impactando gerações até hoje.